Convido a abrir a sua Bíblia, Josué capítulo 1, versos 6 a 9, que nos diz assim: Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amados, estamos diante de um texto que, ao observar, percebe-se que Josué está sendo desafiado pelo Senhor para alcançar algo. E não diferente de mim, de você, todos os dias nós também somos desafiados. Somos desafiados a viver uma vida que agrade o coração de Deus, que agrade aquilo que o Senhor tem proposto para mim e para você na palavra dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus sempre está à procura de pessoas que realmente estejam dispostas a agradar o coração dele, de viver segundo a sua palavra. Observa-se que na história do povo de Deus, Josué estava sendo preparado por Deus para enfrentar um grande desafio, que era de conquistar a terra de Canaã. Não diferente de mim e de você, nós também temos esses desafios. O desafio de viver neste mundo nos preparando. Temos o desafio de andar de forma que agrade ao coração de Deus e a vencer todos os obstáculos. Por isso, eu gostaria de vos falar sobre o tema: quais as atitudes que agradam ao coração de Deus em tempos de crise. Porque eu entendo que nós precisamos aprender algumas lições essas que precisam ser colocadas em prática em nossas vidas. E é por isso que eu pergunto: quais são as lições que precisamos trazer para as nossas vidas? Lições estas que agradam o coração de Deus em tempos de crise. Quando você olha para Josué capítulo 1, os versículos de números 6 e 7, ele nos diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O que eu observo nesses dois versículos de Josué capítulo 1, a lição que precisamos trazer para as nossas vidas em tempos de crise, como agradar o coração de Deus, é nos esforçando e tendo bom ânimo diante das lutas, diante das dificuldades. Sabe por quê, querido? Quantas vezes iniciamos projetos e paramos no meio do caminho, simplesmente por falta de nos esforçarmos, por falta de bom ânimo. Sem esforço, jamais conseguiremos atingir os nossos objetivos. Quantas vezes o cansaço vem tentar com que venhamos desistir, nos forçando a abrir mão. Mas entenda, se estamos dispostos e confiantes em Deus, iremos alcançar a herança que Deus prometeu para as nossas vidas.
Por isso que nós precisamos entender que o desânimo, ele é uma arma poderosa. E é por isso que Satanás ele usa o desânimo para nos tirar do centro da vontade de Deus. Deus quer que você se esforce, Deus quer que você tenha bom ânimo, mas Satanás quer fazer com que você ande desanimado. Entenda isso. O desânimo é uma arma poderosa e que Satanás sempre usa o desânimo para nos fazer retroceder. Olha bem para a história do dia a dia que eu e você temos vivido. Temos encontrado pessoas que estão na luta, pessoas que muitos já estão desanimadas, já desistiram. Porém, existem aquelas que estão determinadas, em momento nenhum, abriu mão e jamais vai abrir mão do alvo proposto. E alguns desistiram, alguns abriram mão. Por quê? Porque achou que nada ia funcionar como deveria. Portanto, eu quero que você leve para a sua vida essa palavra. Não permita que o desânimo tome conta de você. Estamos vivendo um momento de crise? Sim. Estamos vivendo um momento difícil? Sim. Mas lembre-se das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Portanto, entenda que agradar o coração de Deus é buscar se esforçar cada dia, trazendo para o teu coração o bom ânimo. Se você quer agradar o coração de Deus, se esforce e tenha bom ânimo. Uma segunda lição que nós precisamos trazer para as nossas vidas, que agrada o coração de Deus em tempos de crise, é não desviar da lei do Senhor, mas guardar a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo de número 8 de Josué capítulo 1. Ele diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que ele está dizendo aqui, queridos, é que você não pode desviar a sua atenção. Você não pode parar de olhar para a palavra de Deus, de crer na palavra de Deus. Não desvie da lei do Senhor, mas guarde a palavra do Senhor para a tua vida. O que o texto nos leva a entender é que nós precisamos prender a nossa atenção. O nosso coração precisa estar ligado no Senhor. Desviar da lei do Senhor é retroceder na fé, é negar o sacrifício de Cristo. Desviar da lei do Senhor é desistir de Deus. Desviar da lei do Senhor é desobedecer a Deus e assim tornar-se um desertor. A palavra de Deus no Salmo de número 119, olha bem o que diz os versículos de 1 a 12. O Salmo de número 119, versos de 1 a 12, ele diz: bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e a buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andas nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara que sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiveres aprendido o
teus retos juízos, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. O versículo 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta é simples, no verso 9 diz: observando segundo a tua palavra. Verso 10: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Olha que palavra maravilhosa do salmista. O que o salmista está dizendo, querido? Ele diz: de que maneira eu e você podemos guardar o coração de Deus? A resposta é: observando segundo a palavra de Deus. Não desvie da lei do Senhor, mas guarde a palavra. Eu sei que há tantas lutas, há tantas tribulações, muitas provas, que muitas vezes nós esquecemos, sim, da palavra de Deus e ficamos falando somente das lutas, das dificuldades, esquecemos da promessa. Mas é aí que eu e você precisamos entender o que diz o Salmo 119: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar. O problema é que às vezes nós estamos centrados, focados só nos problemas, só nas dificuldades. Sempre estamos a dizer: está difícil, eu não estou suportando, está complicado, como isso vai... E isso, de Deus, preocupar nos leva muitas vezes às promessas de Deus e nos torna surdos para não ouvirmos a voz do Senhor. Por isso que a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo número 29 diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando você olha para Deuteronômio capítulo 18, ou melhor, Deuteronômio capítulo 11, verso 18, ele diz o seguinte: olha o que diz aí, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18. Ele diz assim, versículo 18: ponde, ou lembre-se, pois estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal nas vossas mãos, para que estejam por frontal entre os olhos. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. O que o Senhor está dizendo aqui é que nós precisamos lembrar desses mandamentos, que nós precisamos guardar no nosso coração. Ele diz: olha, amarre essas leis nos braços e na testa, para que eu e você não venhamos esquecer. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir, claro, nós precisamos ler, sim, nós precisamos estudar, memorizar a palavra de Deus. Mas quando nós meditamos, Deus nos revela através da sua palavra aquilo que Ele quer para o nosso coração. Por isso que o Salmo 119, versículo 11, ele diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Portanto, a lição para mim e para você, queridos: não desvie da lei do Senhor, mas guarda a palavra de Deus no teu coração. A terceira e última lição que nós precisamos trazer para as nossas vidas, para agradarmos o coração de Deus, está no versículo número 9 de Josué capítulo 1, diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A lição contida nesse texto aqui, queridos, para agradarmos o coração de Deus e que Deus espere de mim e de você, é que você não se espante nem tenha medo.
Não se espante, nem tenha medo. O que Josué está dizendo aqui, queridos? No versículo 9, olha, lembre da minha ordem, seja forte, seja corajoso, não fique desanimados, nem tenha medo, porque o Senhor, seu Deus, estará com você em qualquer lugar por onde você andar. Salomão, quando escreve Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, quando você olha para esse texto, ele diz: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do céu. Em outras palavras, as lutas, os problemas, as pandemias, os problemas adversos, essas coisas todas que muitas vezes tiram a nossa tranquilidade, o sono, e que coloca em nós essa preocupação, que coloca em nós essa situação que muitas vezes nos leva a achar que Deus esqueceu de nós. Salomão está dizendo: nada disso que eu e você estamos vivendo hoje, debaixo do sol, é novo. Só mudou os tempos, só mudou a era, o tempo, mas isso sempre teve. São coisas que vêm repetindo. Ele está dizendo que isso é que está acontecendo hoje. E que muitas vezes outras coisas que vão acontecer, lutas que eu e você temos enfrentado, problemas na área sentimental, problemas na área física, problemas na área espiritual, problemas financeiros, problema na área econômica, problema político. Salomão está dizendo: já aconteceram com outras pessoas, em outros tempos, em outras épocas. Os problemas que ele está dizendo aqui, as aflições que hoje eu e você passamos, já foram experimentados por muitas outras pessoas do passado, e que essas pessoas venceram por meio da fé. E que eu e você precisamos lembrar que eu e você não estamos só. O Senhor é conosco. Lembra o que diz Mateus capítulo 28, verso 20? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O medo de enfrentar os problemas, o medo de enfrentar os fatos reais, muitas vezes nos faz recuar, nos faz duvidar da presença de Deus conosco. Mas lembre-se, aqueles que crêem no Senhor sabem que somente em Deus é que vamos alcançar a força que eu e você necessitamos para vencermos o medo. O salmista, certa vez, ele declarou no Salmo de número 56, o versículo número 3, ele diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em outras palavras, ele está dizendo: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus. Eu confio no Senhor. Portanto, meu querido, a lição para mim e para você nesse dia: você quer agradar o coração de Deus? Não se espante e nem tenha medo diante das crises, diante dos problemas. Eu quero concluir essa reflexão dizendo que o desejo de vencer, é claro que está no nosso coração, e esse desejo é muito grande. Porém, precisamos ter essas atitudes que acabamos de citar. Atitudes essas que nos levem pela a direção certa, ou seja, pelo direcionamento dado pelo Senhor. Quando você olha para o texto de Josué capítulo 1, você percebe que Josué foi, por Deus, digamos assim, ele foi levado a assumir uma postura de homem, foi desafiado.
Ele foi desafiado pelo Senhor. Então, quando nós olhamos para a história de Josué, nós percebemos que ele se torna uma pessoa próspera na sua jornada. Isso porque ele obedeceu os princípios estabelecidos por Deus. Ele se esforçou. Ele andou com ânimo. Ele não se desviou da lei de Deus, mas ele meditou na palavra do Senhor para não deixar que o medo tomasse conta dele. E ele se apresentou a Deus com o seu coração aberto para receber do Senhor aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. E Deus o fez um vencedor em tudo. E é isso que eu e você precisamos trazer para as nossas vidas nesses dias, para agradarmos o coração de Deus, para que possamos a cada dia buscar no Senhor esse desejo e fazer a vontade do Senhor, no nome de Jesus.